Boa tarde, Instagram, boa tarde, seguidores, boa tarde, clientes, boa tarde, amigos. Passando aqui para honrar essa jornada que eu me propus de toda terça e quinta-feira trazer uma reflexão, uma mensagem, uma metáfora, uma palavra motivacional. E, e é engraçado, eu quero primeiro me apresentar, né? Meu nome é Norberto Ferreira, para quem for assistir esse vídeo e não me conhece ainda. Meu nome é Norberto Ferreira, eu sou terapeuta, eu trabalho com hipnose clínica transformacional, PNL, coach, sou pós-graduando em psicologia, em saúde mental e em psicanálise clínica. E todos esses vídeos que eu gravo aqui no Instagram, eles depois vão lá para minha página no YouTube, norberto.hipnoterapia. Então, se você não me segue lá ainda, me adiciona aos seus contatos. Toda terça e quinta você vai receber lá. Se você me adicionar aos seus contatos do YouTube e ativar o sininho, toda terça e quinta você vai receber a notificação de uma postagem nova, com uma mensagem motivacional, uma mensagem de reflexão. E você, se fizer sentido para você, eu te pediria que compartilhasse com outras pessoas, né, uma maneira de contribuir comigo e com outras pessoas que vão estar recebendo essa mensagem. Quero também pedir perdão por esse vídeo não ser um vídeo tão excelente como deveria ser. É um vídeo caseiro. As minhas falas aqui não são falas decoradas, não são textos decorados. Eu faço isso de forma espontânea e isso é ser original, né? Isso é mostrar quem realmente nós somos, né? O ser humano, antes de ser terapeuta, antes de ser um profissional da área de saúde, da área de desenvolvimento humano, é um ser humano que está aqui. Eu recebo muitas vezes convite de empresas querendo gerenciar nas redes sociais, e eu agradeço e digo, não, por enquanto está tudo bem, eu prefiro eu mesmo gerenciar minhas redes sociais, porque eu quero realmente passar essa imagem de um ser humano que, apesar de trabalhar com desenvolvimento humano, de trabalhar com essa área da saúde emocional e saúde mental, é um ser humano também que tem suas falhas, seus erros, que fala errado às vezes, que escreve errado. Então não é um robozinho que está aqui. Então por isso que eu prefiro eu mesmo gerenciar minhas redes sociais. Ontem eu estava assistindo ali uns vídeos e eu vi um vídeo do Tarzan, né? Eu me lembro de quando eu era jovem. Talvez muitas pessoas que vão estar aqui, um abraço aí a Pedrinha que está aí comigo agora, ao doutor Pedro, ao José, grandes amigos, abraço a todos que vão estar aqui. Eu lembro, né, muitas pessoas que vão estar aqui agora talvez não se lembrem, do seriado do Tarzan, né? Eu era apaixonado pelos seriados do Tarzan. E ali, naqueles seriados, nesse especificamente que eu estava vendo ontem, um trechozinho, eu vi lá que aonde Tarzan morava, ali naquela selva, havia muita areia movediça. E aquilo, por muito tempo, habitou no meu imaginário, né? Areia movediça. Às vezes, quando eu ia na minha cidade, nós temos um terreno. Às vezes, quando eu ia para a roça e andava ali no mato, eu sempre ficava atento se havia areia movediça, porque realmente, para mim, naquela idade, era impactante, né? Eu me lembro como que era a situação de quando alguém caía numa areia movediça, ou quando alguma armadilha era colocada em cima de uma areia movediça, eram colocadas folhas para poder esconder que ali tinha uma areia movediça, e aí a pessoa vinha e caía ali na areia movediça. Eu me lembro que quanto mais a pessoa se debatia, mais ela se afundava naquela areia movediça. E eu me lembro também que aquela areia movediça era algo pegajoso, era algo difícil de se livrar, de se libertar. Quando alguém vinha prestar socorro para aquela pessoa que tinha caído naquela areia movediça, ela lançava ali alguma corda, algum cipó ou um pedaço de pau, e a pessoa tinha uma certa dificuldade em sair daquela areia movediça, mesmo com aquela outra pessoa puxando. Parece que aquilo era algo viscoso que prendia aquela pessoa, e quanto mais ela se debatia, mais ela afundava. Quanto mais ela relutava, mais lutava contra aquilo, o efeito era contrário, mais ela acelerava o processo de afundar naquela areia movediça.
e ela morria ali asfixiada, né? Ela morria afogada ali dentro daquela areia movediça e sumia ali dentro daquela areia movediça. E por que eu estou falando disso hoje? Por que eu trouxe essa visão da areia movediça? Porque eu quero trazer aqui uma comparação com a crise de ansiedade. Eu digo isso com propriedade, porque eu vivi, né, transtornos de ansiedade. Eu digo transtorno porque ansiedade todo mundo tem. A ansiedade é intrínseco de todo ser, né, do ser humano, de todo ser. Nós precisamos da ansiedade, inclusive, para sobreviver. Mas quando ela se torna um transtorno, quando ela se torna um sentimento limitante que nos incapacita a viver uma vida saudável, aí é complicado. E foi essa situação pela qual eu passei por muitos anos da minha vida, de um transtorno de ansiedade generalizado, onde eu perdi o controle das minhas emoções, onde eu entrava num estado de achar que eu ia morrer, perder as minhas faculdades mentais, começar ali a hiperventilar, coração acelerar, é uma cascata de sentimentos, e só quem já passou por isso é que sabe. Quem vive as suas ansiedades normais já sabe que é muito desconfortável, né? Quando a gente vai fazer alguma coisinha, que a gente está inseguro com aquilo, e vem aquela ansiedade, já sabe que não é um sentimento muito confortável. Agora você imagina só uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade generalizado. Alguém que tem essa ansiedade num grau elevadíssimo, né? Eu ontem fiz uma live com a minha parceira de missão Pedrinha, está aqui, e eu relatei sobre isso. Muitas vezes, quando eu morava em Belo Horizonte, e eu sou de João Monlevade, morava em Belo Horizonte, e quando eu tinha que fazer essa viagem de ônibus, eu não tinha o controle da situação, eu entrava num estado de ansiedade tão grande que eu chegava a desmaiar. Só acordava lá em Belo Horizonte, então quando eu era de Belo Horizonte, Monlevade, acordava em Monlevade. Então leva a pessoa realmente a um estado de incapacidade, um estado de medo, de angústia, de descontrole total. E aí eu vendo aquilo ontem e lembrando das minhas crises de ansiedade, na minha mente veio essa comparação. A ansiedade para mim era como uma areia movediça. E para muitas pessoas a ansiedade é uma areia movediça. A ansiedade é uma areia movediça. Eu quero te dizer que quando você sofre de transtorno de ansiedade, quanto mais você luta contra a ansiedade, com os recursos que você tem, mais você se afunda nela. Porque a nossa atenção está onde está o nosso foco, né? Então você começa a ter muita atenção naquilo, focar muito naquilo, a sua visão periférica se perde, você começa agora a não ver o mundo ao seu entorno, e você começa agora a dar muita atenção para aquela cascata de sentimentos ruins que começa a ter. O coração começa a acelerar, você começa a hiperventilar, respirar de forma descompensada, você começa a ter tonturas, náuseas, sentimento de morte, de perda de lucidez, e quanto mais você tenta lutar contra aquilo, mais aquilo te suga. E aquilo é viscoso, igual aquela areia movediça, aquilo tem o poder de te puxar para o fundo. E se você permitir ali se entregar àquela situação e se debater naquela situação, você vai acabar afundando e entrando ali para o processo de asfixia mesmo, né? Porque, como eu disse aqui, eu desmaiei, já cheguei a desmaiar algumas vezes, de tão elevado era o grau de ansiedade. E mesmo que as pessoas venham te socorrer ali, se elas não tiverem o recurso certo, como socorriam a pessoa que caía ali na areia movediça, lançando um cipó, lançando um galho, era muito difícil tirar a pessoa ali daquela areia movediça. Era muito difícil porque aquela areia movediça era viscosa e às vezes a pessoa, mesmo tendo ali o socorro de um terceiro, ela não conseguia sair daquela situação e acabava por afundar e morrer. Então, Roberto, então não tem jeito. Então, quando eu sofro de transtorno de ansiedade, eu vou me afundar. Não, quero te dizer, se você começar a buscar agora o socorro num profissional da área de desenvolvimento humano, eu como psicoterapeuta, outros tantos parceiros de missão, você vai encontrar agora os recursos, porque existem técnicas que você vai utilizar, que vão te tirar dessa viscosidade, dessa areia movediça, da ansiedade, e vai te trazer aí para uma realidade mais congruente com a que você deseja. Você vai aprender a desfocar
a sua visão naquele momento da ansiedade. Existem técnicas que nós utilizamos, técnicas simples, que nos ajudam a não ficar tão focado e nos debater tanto quanto aquele mal da ansiedade que nos leva a ter mais ansiedade ainda. Técnicas simples, né? E a principal técnica que a gente traz é a técnica do autoconhecimento, a pessoa olhar para dentro de si, identificar os gatilhos que trazem esses picos de ansiedade, né? Porque a gente não pode mudar aquilo que a gente não conhece. Então é preciso conhecer o que me traz essa crise de ansiedade, o que me traz esse mal-estar tão horrendo que me leva a ponto de perder o controle, né? Então o autoconhecimento é fundamental e a clareza de como conduzir o processo para sair daquele estado de estar afundando na areia movediça da ansiedade. Existem técnicas muito gostosas que a gente utiliza, como a percepção do ambiente que a gente está, né? Quando você começa a entrar numa crise de ansiedade, em vez de você começar a olhar para a ansiedade e que vai desencadear ali uma cascata de sentimentos, primeiro você percebe que seu coração começou a bater mais forte, um nó na garganta, no peito, a respiração começa a ficar mais ofegante, né? A hiperventilação vem, a tontura, o sentimento de perda de consciência, de morte iminente. Eu digo isso com propriedade, eu digo isso com conhecimento de causa, porque era a minha realidade, né? Então, quando você começa a desfocar dessa atenção, quando você volta agora, eu estou aqui no ambiente, começa agora a olhar esse ambiente, a perceber o campo periférico onde eu me encontro, né? Olhar, puxa vida, aqui nesse ambiente tem um quadro assim, assim assado, contar objetos, olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3 vasos que tem ali, número de taças. Então, quando você começa agora a tirar o seu foco daquele processo da ansiedade, não é fácil, assim como sair da areia movediça não é fácil também você educar sua mente para isso, é preciso exercitar, é preciso que você continue ali num determinado período com esse profissional da área de desenvolvimento humano, para que ele possa te orientar, para que ele possa te conduzir ali em intervenções que te levam a um estado de relaxamento mais profundo, onde você vai aprender também a vivenciar isso no seu dia a dia. É muito importante aprender a respirar, não enchendo o tórax, mas enchendo a barriguinha, né, o abdômen, que é a respiração de bebê. Aprender a respirar, nós não sabemos respirar. Nós nascemos sabendo respirar e quando a gente cresce, a gente desaprende, sabendo respirar, sabendo baixar nosso nível de adrenalina, de cortisol, né? Através da respiração, da meditação, desse processo de poder observar o ambiente onde nós estamos inseridos naquele momento. Isso tudo ajuda muito, isso tudo ajuda não, isso tudo é um processo que, com a repetição de padrão nesse sentido positivo, vai te ajudar a vencer essas crises de ansiedade, que é como essa areia movediça que te suga cada vez mais para baixo quando você luta contra. Então, lutar contra a ansiedade no momento de crise é gerar mais ansiedade, é se afundar mais nessa areia movediça, pegajosa. E ainda que pessoas venham tentar te socorrer ali, pessoas que não têm recursos, que eu estou dizendo, são familiares e amigos que, por mais que te amem, não sabem como conduzir aquilo. Chegam para você de repente e falam assim, não, que isso, você vai passar, isso é coisa boba, te oferecem uma água com açúcar, alguma coisa assim. Eles acabam excitando mais ainda o processo da ansiedade. Não porque eles não te amam, é porque eles não têm realmente o recurso, eles não tiveram ali o conhecimento científico de como te ajudar a sair desse processo tão horrível e que cada vez está ganhando mais espaço, né, por causa do modo de vida que nós temos vivido hoje, da modernidade, né? A gente quer tudo para ontem, nós temos que vencer e conquistar coisas cada vez mais, a ambição é muito boa, mas quando ela começa a atingir um grau de ganância, uma ambição desenfreada, ela vai gerar ansiedade, a necessidade de sermos aceitos, inseridos na sociedade, de sermos bem vistos pelos outros. Muitas vezes nós deixamos de lado nossa essência, né, aquilo que nós realmente somos, para viver o que a sociedade espera que nós sejamos. E isso vai gerando uma fadiga, um estresse, vai gerando essa ansiedade, e que, se não tratada, se não bem conduzida, ela começa agora a criar essa proporção de transtorno de ansiedade generalizado, que é como viver preso a uma areia movediça, que quanto mais você luta, mais você afunda. Então eu quero hoje aqui deixar esse meu recado.
Se você está passando por um processo de ansiedade, não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Reconhecer é o primeiro ponto para poder se livrar dessa maldição. Eu digo que é uma maldição mesmo, isso aí te limita, te incapacita. Eu deixei, às vezes, no começo desse processo de ansiedade, de fazer coisas que eu gostava muito de fazer com medo de ter esses ataques de ansiedade. Alguém me chamava para passear em alguma cidade. Era uma cidade que eu desconhecia e que eu não tinha controle da situação. Aquilo me gerava só de pensar em ir para aquela cidade. Se fosse de ônibus, então, ou de avião, né? Se não fosse comigo dirigindo ou com um amigo meu dirigindo num carro, eu não ia, né? E depois que eu aprendi esse processo, as duras penas, eu trabalhei com transporte, com carreta durante um tempo. Eu comecei a ir pela força do meu braço, por minha violência, e em vários estados fora de Minas Gerais, eu tive que recorrer a UPAs, a centros de saúde, para tomar um diazepam, um Fernegan, para poder baixar aquela crise de ansiedade que vinha de forma avassaladora, né? Então, mas eu ia na marra. E eu aprendi, depois que conheci o desenvolvimento humano, a hipnose clínica transformacional, a usar recursos mais confortáveis, mais simples, para não ter que viver esse sofrimento contínuo. Eu ainda tenho as minhas ansiedades. Hoje isso é patológico em mim. Desde os 19 anos de idade, há muitos anos, hoje eu tenho 52, há muitos anos que eu vim lutando contra essa ansiedade. Isso acabou se instalando em mim. Então eu tomo algumas medicações ainda. A medicação também é uma das formas de vencer a ansiedade. Mas se você começar desde o princípio a se tratar, a medicação vai ser só algo que vai te dar uma força, vai ser um trampolim para te ajudar a sair daquele processo, né? E você muito provavelmente não vai precisar de depender dessa medicação para o resto da vida, como talvez eu precise, né? Hoje, graças a Deus, a quantidade de medicação que eu tomo é muito menor, a posologia é muito menor, mas eu ainda preciso de algumas medicaçõezinhas, principalmente em momentos onde eu estou estressado, momentos adversos que nós todos temos, né? Às vezes a gente vai no psicólogo, no psiquiatra, e parece que tem um robô na nossa frente, parece que tem uma pessoa imune às disfunções emocionais, a estresse, a crise de ansiedade, a insegurança, né? Mas isso não é uma realidade. Então, procure ajuda. O primeiro ponto é você reconhecer para si mesmo que você precisa de ajuda. Eu digo que procurar e aceitar ajuda é para os fortes, porque os fracos são muito orgulhosos para isso. As pessoas têm medo do que vão pensar de mim, vão achar que eu estou ficando doido, vão achar que eu sou um fraco. Não, fraco você vai ser se você não procurar ajuda. Amar o próximo a si mesmo, como foi o mandamento de Jesus, significa eu preciso me amar para amar ao próximo, né? Eu vou amar ao próximo como a mim mesmo, não é mais do que eu me amo, nem menos do que eu me amo. Então eu preciso me amar, eu preciso me cuidar para cuidar de outras pessoas. E você queira ou não, existem pessoas que te observam, pessoas que te veem, pessoas que se espelham em você, né? Pessoas que também não querem o seu bem, que ficam felizes aí com essa situação de sofrimento sua. Então não dê esse gostinho para ela não. Busque ajuda de um terapeuta. Se for comigo, eu vou ficar muito feliz em ser esse instrumento de Deus na sua vida. Mas o fato é que você busque ajuda num tipo de terapia que for mais confortável, que fizer mais sentido para você. Ontem, eu falando com a Pedrinha, eu disse que a terapia é como um sorvete, né? Um sorvete de vários sabores. A terapia é um sorvete. E as abordagens terapêuticas são os sabores do sorvete. Então nós temos ali a hipnose transformacional, que é um dos sabores do sorvete da terapia. Nós temos lá o reiki, nós temos a massoterapia, nós temos a acupuntura, vários tipos de terapia que são os sabores desse sorvete terapia, né? Como o sorvete existe morango, uva, chocolate, brigadeiro. Tem alguns sabores que você não gosta. Tem pessoas que combinam os sabores. Você pode combinar também tipos de terapia. O fato é que você deve procurar ajuda, né? E principalmente procurar ajuda de alguém que você tenha referência, né? Uma pessoa que você sabe que não é um charlatão, que não é uma pessoa que vai estar aproveitando esse seu momento de fragilidade para poder se beneficiar. Procure alguém que realmente esteja o desejo ali latente no coração de socorrer o próximo.
tendo o dinheiro como consequência. Nós precisamos sim de ganhar dinheiro, nós vivemos no mundo capitalista, nós temos sonhos, planos, projetos, dívidas, nós precisamos do dinheiro, mas para um profissional da área de saúde, o que deve prevalecer é o desejo de ajudar o outro, o dinheiro vai vir como consequência. Então, passe a olhar por esse lado. As crises de ansiedade são como areias movediças. Quanto mais você lutar contra, né, com os recursos que você tem hoje, mais você vai se afundar nessa areia movediça. Espaço saúde, eu estava deixando aqui, procurar terapia ainda é mais difícil para os homens do que para as mulheres. Eles são mais resistentes. Sim, é uma grande verdade. Ainda tem esse detalhe. Está sendo quebrado esse tabu, está sendo menos hoje, mas ainda é uma realidade. O homem ainda é aquele que quer bater no peito, fala, não, eu resolvo. Mas se ele for homem de verdade mesmo, ele vai entender que ser homem é admitir também as suas fraquezas, porque vai chegar uma hora que ele não vai dar conta, não vai ser pela força do braço dele, assim como está escrito na Bíblia. Eu amo falar de Bíblia, eu acho que a Bíblia é muito coesa. A Bíblia fala, não é pela força do seu braço, não é pela sua violência, nem pela sua sabedoria, é pela misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus nos trouxe hoje essas ferramentas poderosas que são as terapias. A hipnose transformacional foi onde eu me encontrei, eu que vinha de processos aí. Eu amo a psicologia, inclusive a hipnose, ela tem basamento da psicologia, neurociência, neurolinguística, é uma ciência, né, que tem respaldo nessas outras ciências. Mas essas formas tradicionais como vinham sendo utilizadas, eu passei por várias delas e muitas vezes não encontrei ali, eu não encontrei nelas as respostas, passei por anos por elas. E dentro da hipnose transformacional, eu encontrei uma resposta rápida, foi o sabor do sorvete que me agradou o paladar, que fez sentido para mim. E hoje eu sou esse instrumento de Deus também, como terapeuta, na vida de outras pessoas. Então fica aqui o meu abraço, a minha gratidão. Não vou render muito não, senão desanima as pessoas a assistir. E esse vídeo vai lá para o YouTube. Se você não é meu seguidor ainda, se você não me adicionou lá, me adiciona, põe o sininho. Envie esse vídeo para outras pessoas que vai fazer sentido. Envia para aí Espaço Saúde, para algum homem, né, Espaço Saúde Palmares. Envia para algum homem que você vê que está passando por essas lutas emocionais, para que ele veja que aqui tem outro homem falando que eu, como um homem também, passei por essas lutas e só no dia que eu resolvi procurar uma ajuda profissional adequada, uma terapia que fizesse sentido para mim, é que eu pude voltar a ter uma vida mais plena e feliz. Nós não viemos desse mundo para viver uma vida medíocre, limitada. Não foi para isso que Deus nos trouxe. Jesus já morreu, já pagou o preço na cruz por nós, por isso, já ressuscitou por nós. Então nós viemos para viver uma vida plena e feliz, é promessa de Deus. Mas é preciso que a gente faça a nossa parte. Não adianta a gente só orar, né? Orar é falar com Deus. Nós temos que fazer oração. Orar seguida de ação. Orar e agir dentro daquilo que Deus nos trouxe. E as terapias são instrumentos de Deus para nos trazer a melhor qualidade de vida. Eu estou aqui usando uma blusa do movimento transformacional, que eu faço parte, e ela tem o seguinte dizer: o mundo está maravilhoso, mas quem mudou fui eu. E a verdade é essa, né? Nós que produzimos a mudança em nós. O mundo se torna maravilhoso quando nós estamos bem, quando nossa mente está bem. Porque não adianta nada a gente saber que nesse mundo que a gente vive tem praias maravilhosas, nós moramos numa casa confortável, temos carro, show de bola, mas se aqui não está bem, nada disso faz sentido. Então, quando eu estou bem, o mundo fica maravilhoso. Então, o mundo está maravilhoso, mas na verdade quem mudou fui eu. Então, fica aqui meu abraço, a minha gratidão. O desejo que você me siga lá no YouTube, Norberto.hipnoterapia. Eu estou aqui estendendo a minha mão para você que passa por lutas emocionais, seja transtorno de ansiedade, seja depressão, seja lá qual for sua luta emocional. Se não tiver o meu alcance ali de atender, eu vou ser humilde para dizer, eu tenho um outro terapeuta, amigo meu, que é mais profissa nessa área aí, eu vou te indicar. Mas se tiver o meu alcance ali, eu vou buscar de Deus ser esse instrumento dele na sua vida e te ajudar assim como eu fui ajudado a sair dessa areia movediça. Um abraço, fique com Deus e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.